Boa tarde a todos aí, obrigado pela presença. Eu sou responsável pela unidade de equipamentos de processo, né? Assim como a minha apresentação aí do Diego, do Rodrigo Tavares, do Ronaldo e do Fernando, do Ed e do Rodrigo Almeida, né? Cada um aí, tem duplas aí, solitários aí nas unidades de negócio. Eu sou o responsável pela unidade de equipamentos de processo, basicamente um foco em vasos de pressão, reatores, torres de processo, trocadores de calor, resfriadores de ar e alguns outros equipamentos fabricados sob desenho, com aplicação na indústria química, petroquímica, refino, plataformas de petróleo, tá? Mas o nosso core mesmo está dentro desse mercado aqui, ó. É o que a gente chama da geração aqui do refino do petróleo, né? Desde a sua extração até a chegada do produto final ao cliente, tá? Então, nós trabalhamos hoje na Osmotec, nosso foco para equipamentos de processo é desde o início lá da operação, as plataformas de petróleo. Nós temos equipamentos que compõem toda a parte de processo de uma refinaria que fica em alto mar, que é chamada FPSO, uma plataforma de petróleo. A gente trabalha principalmente com os principais construtores de plataformas no mundo, assim como os principais licenciadores de tecnologia de processo para plataforma de petróleo, tá? Seja ela uma SBM, seja ela uma Modex, seja ela uma própria Petrobras. A gente também trabalha com os principais empresas de tecnologia de processo, de tratamento de óleo, tratamento de água produzida, que é uma Schlumberger, que é a antiga Cameron, né? Que é uma Prosenar, que é uma National Oil Var. Também a gente fornece equipamento para esse pessoal. Depois a gente tem aí na linha do midstream, que a gente chama de upstream, né? Que é dentro do mar. Depois a gente tem a linha do midstream, que é onde a gente faz a parte de armazenamento, né? De estocagem do petróleo. E depois eu venho para o downstream, que é aqui em terra já, onde eu tenho a parte de refino e a parte petroquímica. Então eu tenho equipamento, né? A Osmotec tem equipamento desde o upstream, midstream e downstream, que é onde a maior concentração dos equipamentos de processo hoje da Osmotec estão instalados. Nós temos uma forte tendência de crescimento aqui, né? Fornecendo equipamentos para as plataformas de petróleo, que são vários projetos aí que vão acontecer daqui para frente, tá? Então, dentro do processo do refino, onde a gente tem a nossa maior concentração, né? Para o processo é utilizado vasos de pressão, torre de destilação, reatores, fornos, trocadores de calor, bombas, caldeiras, torre de resfriamento, né, que o Fernando vai falar aí. Mas o nosso foco está aqui em vasos de pressão, torre, reator, trocador de calor, forno também, o Rodrigo já falou um pouquinho. Tá? E é onde a gente trabalha principalmente na Petrobras, que é a principal refinaria do Brasil. Nós temos aí duas outras refinarias particulares, não sei se todo mundo conhece, que é a Manguinhos, no Rio de Janeiro, tá, que está em recuperação judicial, e a da Ipiranga, Rio-Grandense, que é do grupo Ultra, né, que fica lá no sul. Tá? A nossa participação dentro desse mercado ainda é pequena, uma pelo motivo da Manguinhos só comprar equipamentos de empresas de menor porte, e a confiabilidade do cliente que está em recuperação judicial também acaba abaixando o core, né, desse cara para a gente poder vender, a gente fica um pouco pé atrás. E do grupo Ipiranga, a Rio-Grandense, a gente tem assim muito pouco contato. Tivemos algumas vezes, mas a nossa participação é bem pequena. Nós temos um foco também, voltando aqui na parte do downstream, que é a parte de petroquímica, tá? Então, hoje a gente tem muito forte a participação no processo Braskem, né, que é a entrada, né, porque vem da derivação do petróleo, a fabricação do polipropileno, polietileno, do plástico é a derivação do petróleo, tá? Então praticamente é um dos derivados que saem do petróleo lá no processo de destilação, que é a nafta, para se compor o polipropileno aqui. Então pneu, plástico, garrafa PET, tubos, brinquedos de criança. Então nossa geração de equipamentos de processo também tem alta aplicação na linha de polipropileno, etileno, tá? Dentro de uma Braskem, por exemplo, que são várias plantas no Brasil. Outra aplicação muito forte também que a gente está colocando agora uma ampliação dentro de equipamentos de processo é na linha de fabricação de amônia, tá?
Então, Yara, a parte de fertilizantes, que era quem? Era Fosfert, depois foi Ultrafert, depois foi Vale e agora é Yara, tá? Então eles fazem a produção de amônia e dentro da produção de amônia se utiliza equipamentos com alto valor agregado, equipamentos com ligas especiais de CLED, 304, 316, Inconel, Monel, 904. Aí você acaba participando de um nicho de mercado diferenciado, porque não é todo mundo no Brasil que tem a capacidade de projetar, fabricar e propor soluções de tecnologia para um sistema de amônia, por exemplo. Tá? Nós estamos formando equipamentos e geralmente esses equipamentos trabalham com alta temperatura e alta pressão. A linha de fertilizantes ainda a gente fornece muito aí para Unigel, que tem a linha branca, né, eles fornecem metacrilato, né, para o mercado aí, então é um cliente também muito importante. Na linha de a fabricação de acetona, por exemplo, da linha química, né, que é a linha da Oxteno, por exemplo, é um dos produtos da Oxteno. Também ligas hiperduplex, superduplex, Inconel, Monel, então todo material de valor agregado, tá? E aqui está a cadeia petroquímica. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Em toda essa parte processual, desde lá voltando lá atrás, lá que aqui ilustra bem o que a gente está falando aqui, que é a gente pré-monta aqui, testa, faz teste hidrostático, a gente constrói 100% do equipamento aqui internamente. Aí por último a gente vai falar um pouquinho dos resfriadores de ar, os mais conhecidos aí como Air Cooler, né, que concorrem com a torre de resfriamento, certo, Fabiano? Diretamente aí com esse processo, né? Mas enfim, é um equipamento utilizado aí para resfriamento e condensação de fluidos do processo mediante ar ambiente. Aí então eles utilizam o ar, né, através de ventiladores, e jogam esse ar para resfriar o processo através dos tubos aletados aqui. Então é um equipamento que concorre com a torre de resfriamento Fabiano, mas é um equipamento que é construído conforme a BI 661, né? Quais são as vantagens? Uso de ar ambiente, dispensa uso de água, baixa manutenção do circuito refrigerante do ar, pode operar com altas pressões e altas temperaturas também esse tipo de equipamento. A maior aplicação que a gente tem hoje é em planta de gás, tá, que utilizam bastante, Air Liquide, refinaria também tem bastante, o PGM, unidade de processamento de gás natural, tem bastante aplicação de resfriadores de ar, Air Cooler. A gente acabou de vender um agora, vai ser só o feixe, para a Argentina, Pan Energy, que é a antiga Axon Energy. Esse aqui foi o primeiro Air Cooler fabricado pela Asvotec no ano passado, que todo mundo viu completo, tá? A Asvotec nunca tinha fabricado um Air Cooler completo, com motor, ventilador, inversor de frequência, teste de vibração, nunca. Sempre fabricou o feixe. Esse foi o primeiro projeto que a gente conseguiu vender e fabricar por completo. Então a gente já tem o know-how. Então o princípio de operação dele é simples, né? O ar joga, aí passa um processo, okay? E sai o ar por cima aqui. Fluxo forçado, né? Que o ventilador fica embaixo, simplifica a eventual expansão e potenciação futura devido ao fácil acesso ao feixe, tá? Não é requerido desmontagem da estrutura numa eventual manutenção. Então quando você quer parar o ventilador, você desliga ali da tomada lá, para ele, trava o ventilador, entra por baixo e faz a medição de potencialização dele, não, troca de pá, troca de tubo, desamassamento da letra, às vezes a letra está muito com o material encravado, enfim. Mas é um equipamento muito versátil. Então para que... Você poderia clicar na SDT, por favor? Então aqui é uma folha de dados, o resfriador, também a gente recebe uma folha de dados com a DC, com as principais informações, pode parar aí, por favor. Tá? Então aqui o serviço dele é condensação de fracionamento primário, né? A tiragem dele pode ser induzida ou forçada, que nem eu mostrei lá atrás. A forçada é aquela que o ventilador fica embaixo e ele joga o ar para cima, tá? A induzida é quando o ventilador é o contrário, fica em cima e joga o ar para baixo. Mas a principal aplicação nossa é forçada. Aí ele dá o diâmetro aqui da seção, né? A dimensão, 3.900 por 12, 18 seções, são 18 bays daquele lá. Tá? Geralmente cada bay tem 2 ventiladores. Mas tudo é definido na folha de dados. Então por isso que o cliente tem que mandar para nós o calor trocado em quilos-caloria, a área, a coeficiente de transferência de calor, se é tubo liso, se é aletado. O que mais aqui?
Operação, tá vendo? O fluido é hidrocarboneto mais vapor que passa dentro do air cooler, temperatura de entrada e saída, vazão, os dados de operação do lado do ar, tá vendo? Temperatura de 36,3, velocidade frontal, vazão de ar, então, temperatura de saída 62, então o ar entra com 36 e sai com 62. Aí a engenharia faz todo o cálculo de dimensionamento da estrutura metálica para suportar o feixe, motor, ventilador. É um equipamento com alto valor agregado também o arquivo. Então, alguma dúvida, gente, sobre esses principais? Aqui nós temos mais equipamentos, né? Nós temos o riser, nós temos secador rotativo, nós temos outros equipamentos que eu não falei aqui, mas qual que eu procurei focar no principal que a gente mais fornece hoje: vaso de pressão, torre de processo, resfriadores de ar e trocador de calor casco-tubo, tá? Esse é o nosso know-how principal, que é o core business aí das Votec na unidade de equipamentos de processo, ok? E a gente consegue projetar todos os equipamentos que eu falei para vocês. Nós temos as EPS, especificação de soldagem, RQPS, todas as ligas, soldador qualificado para soldar, fabricar, aço carbono, aço inox, material clad, Inconel, Monel, baixa liga, titânio, alumínio, todas as ligas que vocês conhecem, especiais, podem trazer para cá, que a gente tem material qualificado, soldador qualificado para poder atender o cliente, tá? Esse é um diferencial da Votec. Nós não somos uma empresa só de aço carbono, mas só de aço inox. Nós trabalhamos com uma diversidade muito grande, né? Aqui alguns pacotes importantes que a gente já forneceu: 16 torres de processo em LED 304 para Renest, foram 16 colunas. Aqui 42 trocadores de calor casco-tubo em LED 317 também para Renest, 42 no pedido só. 35 para RPC, também LED 316R. Esse aqui são os trocadores que o Rodrigo comentou da Ritwick, né, que trabalha com alta pressão e alta temperatura. Sofre golpe de ariete lá na plataforma. É o primeiro equipamento que recebe o óleo cruz do poço. Então ele é 32.750 e 38.603, duplex, super duplex. Aqui foram vários trocadores de calor, 10 para 4 reboilers, com vaso de pressão para a planta da Inova. Ampliação da planta de estireno da Inova lá em Triunfo. Nós projetamos isso aqui, era celuásio, qualificado ásio. É isso. Então, dentro da linha principal de equipamentos de processo, vocês viram aí os vasos de pressão, torres de processo, reatores, trocadores de calor casco-tubo e resfriadores de ar. Então, para que eu possa formatar uma proposta dentro dessa linha que eu comentei com vocês, eu preciso de alguns parâmetros específicos. Então, seria interessante, depois, se vocês quiserem, a gente tem um checklist e as curiosidades padrão lá, que a gente sempre anda na malinha, né? Para o cliente preencher. Ou mesmo vocês terem a cola lá no caderno: o que eu preciso? Eu preciso de pressão, eu preciso de diâmetro, comprimento, pressão, temperatura, material e lista de bocais, tá? Mas para a torre de processo, preciso da especificação das bandeiras do processo com a torre dimensionada. Porque às vezes o cliente manda para a gente aqui: calcula, eu quero um orçamento de uma torre, mas ele não dimensionou, ele não mandou para o processista primeiro, que é uma Suzer, que é uma Belele, que é uma Barrette, uma Barrette, uma Clark, para poder dimensionar o equipamento, entendeu? Aí a gente não consegue, porque a gente não é o detentor do know-how do processo de fracionamento, que são as bandeiras lá que transformam óleo cru em querosene, óleo diesel, óleo cru, asfalto, nafta, gás, entendeu? E a parte de trocador de calor casco-tubo também. Precisa passar o fluido que vai trocar a temperatura, né? Fluido do casco, fluido dentro do tubo, principais propriedades desse fluido: pressão, temperatura, tipo do trocador de calor. Mais alguma dúvida, galera? Pessoal? Fechou? Próximo aí, então. Obrigado, hein? Valeu.